O nome da sua mãe era Jecolias de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque se deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos agora, deixa eu ver aqui, verso de número 10. Também edificou torres do deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Verso de número 12. O total do chefe dos pais dos valentes era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército de guerreiros de 307.500 homens que faziam guerra com força belicosa para juntar ou para ajudar o rei contra os inimigos. Verso de número 16. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Até aqui, meus irmãos, por bondade, tome o seu lugar. Como já disse, para a gente sempre uma alegria poder estar na casa do Senhor, mesmo que não estamos em um número muito grande, um número pouco resumido, mas a gente sabe que alguns irmãos aí aconteceu alguma coisa e outra e não pode estar. E na verdade, os cultos de ensino, eles sempre têm essa diminuição, porque na verdade, as pessoas, eles até dizem que amam a palavra, mas na verdade, a palavra que é amada é a palavra aquela que te levanta a tua autoestima, massageia o seu ego, né? Hoje um irmão disse para mim, tu vai pregar para nós no nosso congresso de adoração lá, mas tem que fazer bastante barulho, o povo gosta de barulho. Convidou o cara errado. Eu gosto de barulho, às vezes acontece também, mas a minha preocupação é que as pessoas ouçam a palavra entre no coração, e amanhã é quarta-feira, a palavra fica martelando, quinta-feira tem gente que vai voltar na terça-feira e a palavra ainda, o poder da palavra. Eu já fui em cultos que eu vi assim as pessoas, um tremendo barulho. Eu não sou contra, eu sou pentecostal, eu sou pastor de uma igreja pentecostal. Mas muitas das vezes o pessoal vê muito barulho, terminou-se o culto, eles não sabem o que aconteceu, nem o que foi pregado. A minha preocupação é que você entenda. Você lembra que domingo diz, você está entendendo, irmãos? Volta e meia eu tenho esse costume, porque a minha preocupação não é que você pule e salte, não. A minha preocupação é que a palavra entre no seu coração, porque se ela entrar, ela vai fazer tudo o que lhe apraz. Oh, glória! Vamos falar um pouquinho desse texto. Eu quero falar nesta noite aqui sobre a pessoa deste rei, e chamado rei Osias. Também é chamado na Bíblia de Azarias, né? Há dois nomes que são mencionados a este mesmo rei. Para você entender o que está acontecendo, este moço ele assume a cadeira como rei com 16 anos. Podemos dizer que ainda era um adolescente ainda, né? E quando ele assume o reino está quebrado, está falido. Por que eu digo isso? Se você ler a Bíblia, você vai ver que o seu pai Amazias fez algumas guerras, e entre elas teve uma que ele foi saqueado, que levaram todo o ouro que tinha em Judá. E logo após, Amazias morre. E quando ele morreu, automaticamente o filho assumiu este lugar de rei. Quando ele começa a reinar, a nação está com problemas econômicos e outros problemas que assolavam, inclusive, no mundo religioso, no mundo espiritual. E o que me chama a atenção é que agora, este Osias, o texto que fizemos leitura, vai dizer que ele deu a buscar o Senhor de todo o coração. E nós ouvimos aqui nessa noite que muitas das vezes até é buscado.
mas não de todo o coração. A Bíblia vai dizer do rei Amazias, que é o pai do rei Osias, que ele buscou o Senhor, mas não com inteireza de coração. Jesus disse certa feita para um grupo de pessoas que se aproximam dele, os fariseus, e ele diz assim: olha, vocês até me honram, mas com os lábios, mas o vosso coração está longe, longe de mim. Então, olhando para esse texto, este moço nos ensina que a circunstância pode não ser favoráveis, mas ele tomou uma decisão, buscar a Deus de todo o seu coração. E é tão interessante que quando você busca a Deus, você o acha, você o encontra. E a Bíblia vai me mostrar que nesta busca, a resposta de Deus foi em bênção. Você não vai ver no texto ele pedindo bênção, mas você vai ver que ele buscou e Deus o abençoou. Agora o que eu quero falar com você aqui nessa noite é o seguinte: que Deus abençoa o homem, mas muitas das vezes o homem deixa a bênção escapar das suas mãos. Eu gostaria que você fosse somente ouvindo o que a palavra fala aqui. Deus abençoou, mas ele deixou a bênção fugir das suas mãos. E o grande segredo da nossa história não é começar bem, mas é como terminamos. Tem muita gente que começa bonito, animado, mas termina mal. E pode ser que tenha alguém que está aqui que começou mal, começou atrapalhado, mas de repente se endireitou, entrou no caminho. E o segredo não é o começo e nem o meio, mas é o final. É como você vai terminar. A Bíblia diz que esse rei agora assumiu o trono e ele foi buscar ao Senhor. E olha só, buscou a ação dele, buscar a Deus. E parece que quem invoca o Senhor, quem busca o Senhor, ele gera em Deus uma reação favorável. Porque ele buscou e a reação de Deus é o quê? Abençoou. Então sempre que o homem se inclina para buscar o Senhor, Deus se inclina para o ser humano no sentido de abençoar a sua vida. Só que muitas das vezes o ser humano não sabe viver com a bênção de Deus. Muitas das vezes se atrapalhamos quando a bênção é muito grande. E este moço aqui vai ensinar algumas características que você deve fazer e algumas que você não deve fazer. Então, começando aqui nesse texto, buscou o Senhor e o Senhor o abençoou. Está ali no início do texto onde fizemos leitura. Agora o que me chama a atenção, irmãos, e tem gente que diz que não tem nada a ver, mas a Bíblia vai dizer que ele buscou ao Senhor nos dias de Zacarias. A Bíblia chama ele aqui de sábio. Alguns chamam ele de um profeta. Mas o que nós entendemos que era um homem que temia o Senhor. Enquanto ele andou com este homem, teve conselhos com este homem e buscou ao Senhor, o Senhor o abençoou. Mas você vai ver que logo mais na frente, ele morre. E quando este homem morre, parece que você vai ver que o rei Osias se atrapalha. Aí eu fico olhando. Muitas das vezes, com quem nós andamos faz muita diferença na nossa vida. Não é que você foi salvo para fazer acepção de pessoas, não entenda mal. Você deve amar, você deve orar pelo seu próximo, tentar chamá-lo para estar na presença do Senhor. Isso é um dever nosso, mas com quem nós andamos pode nos influenciar para viver debaixo da bênção de Deus, ou dependendo de quem a gente anda, pode nos influenciar para se afastar de Deus. Este homem fez com que Osias se aproximasse de Deus, e a bênção de Deus veio sobre ele. Eu sempre digo e penso comigo que amigos de verdade não são aqueles que sempre concordam com você.
Amigos são aqueles que existe momento que ele tem que dizer não, não é desse jeito, não dá certo. Nós vivemos um contexto, até mesmo no mundo religioso, que existe pessoas que não aceitam ouvir o não. Mas quem lhe quer bem vai dizer não para você. Isso faz parte da história. Imagine se um pai criar um filho e não souber dizer não para ele. Vai criar um filho frustrado. Mas ao olhar para a palavra de Deus, eu vejo que com quem nós andamos. A Bíblia vai dizer: poderão andar dois juntos se não estiver de comum acordo? Quando nós olhamos para isso, eu vejo o poder da influência. Ah, pastor, mas eu estou cheio de Deus e o Espírito Santo está em mim. Que bom, e que você possa influenciar. Mas muitas das vezes a má influência é que influencia aquele que já está meio cambaleando. Aí eu olho para a Bíblia, você lembra do Acabe? O Acabe não era bom. Aí ele encontrou uma princesa chamada Jezabel, que também não era boa. Ela levou Acabe a mergulhar na idolatria, no pecado, na apostasia, a ponto de fazer esse homem levantar altar a deuses pagãos. Então nós olhamos que com quem nós andamos tem um poder de influência. E enquanto ele andou com alguém que andava com Deus, a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Agora, a Bíblia vai dizer que nesse período em que Deus o abençoou, ele prosperou na área econômica, ele prosperou como um monarca, porque o texto vai nos mostrar que povos de outras nações vinham lhe trazer presentes. Ele prosperou como um inventor na área da ciência. Inclusive, eu estava lendo uma história algum tempo atrás, e existe uma arma do mundo antigo, uma arma de guerra que é chamada de catapulta, aquela que lançava flechas, bombas, enfim. É uma invenção do período do rei Osias. Este homem foi um homem que Deus o abençoou tanto, abençoou na agricultura, é chamado de amigo da agricultura. Este homem foi tão abençoado que Deus deu a ele um exército poderoso. Você leu comigo? 307.000 soldados, 307.500 soldados. Um exército para o mundo da época forte. Homens que brigavam pela causa do rei, que davam a vida por esta causa. Deus o exaltou. Deus fez com que esse homem prosperasse. E o que me chama a atenção é que quando a bênção chegou, ele se orgulhou. Ele se achou grande. Quem estava domingo, lembra que eu preguei aqui? Moisés pequeno. Ah, mas tem tantos perigos, mas quando você é pequeno, você está na dependência de Deus. E esse texto é um paradoxo com isso. Por que eu digo isso? Porque enquanto ele está buscando a Deus, andando com Deus, a mão de Deus está sobre ele e a bênção do Senhor está sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus projetos. Está dando tudo certo. Mas chega um momento da história em que este homem olhou para tudo que tinha conquistado. O seu sábio conselheiro já não está mais com ele. E agora o que ele faz? Se exaltou. Achou-se grande. A Bíblia vai dizer no verso 16: e havendo-se fortificado, exaltou o seu coração até se corromper e transgredir contra o Senhor, o seu Deus. Aí você fica olhando, como que pode alguém que foi tão abençoado, em coisa de minutos, horas ou dias, se atrapalhar de uma forma tão grande? Como que pode isso? E aí eu fico olhando que uma das primeiras coisas que ele perdeu foi o temor ao seu Senhor, ao seu Deus. Porque você vai ver que em seguida, o que o texto vai nos mostrar que ele vai fazer é algo que não podia ser feito. Porque a Bíblia nos mostra
que ele vai entrar no santuário e ele vai querer oferecer incenso ao Senhor. Isso não era cabível para ele. Isso era somente para os sacerdotes. E a Bíblia diz que ele vai fazer isso com uma tranquilidade, de uma forma tão normal, desrespeitando os estatutos e as leis de Deus. E quando ele toca naquilo que não era para ele tocar, a Bíblia diz que esse homem ficou leproso. Agora você fica imaginando, foi tão abençoado, foi tão grande, foi alguém que foi conhecido no seu mundo onde viveu como um grande rei, como um grande líder. Mas o final da sua história é viver isolado da família, isolado do trono, isolado das pessoas, porque a lepra fazia com que alguém fosse arrancado do convívio das pessoas. Esse vai ser o final, e a Bíblia diz que ele morreu leproso. Aí eu fico olhando, quando você perde o temor a Deus, você está descendo para um abismo, para uma situação tão caótica. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Meus irmãos, eu sei que é uma palavra assim que não gera em nós um avivamento, mas gera em nós sabedoria para repensarmos as nossas atitudes. Muitas das vezes nós estamos pedindo, Senhor, eu quero A, eu quero B, Senhor, me dê tal coisa. Você sabia que quando nós pedimos do nosso jeito, nós estamos indo na contramão do que a Bíblia ensina? Porque a oração que Jesus nos ensina, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, é para você dizer, Senhor, me dá tal coisa, me dá... Não. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita lá em cima no céu. Está entendendo? O princípio sempre vem de cima. Por que vem de cima? Porque lá de cima está alguém que é soberano, é alguém que não erra. Se for feito sempre a minha vontade, imagine quanta coisa errada eu já teria feito. Quantos de nós, muitas das vezes, já não tinham até exterminado uma meia dúzia de gente, se fosse feito sempre na sua vontade? Pastor, o que é isso? Eu já ouvi gente orando, dizendo, Senhor, eu não aguento mais a luta, Senhor, dá um jeito no fulano. São orações erradas, irmãos, porque Jesus nunca mandou nós pedir o mal do nosso próximo. Ele manda a gente orar e bendizer os nossos inimigos. Então, qual é a forma verdadeira de você pedir, Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor? Agora você imagine se este ensinamento, ele não confronta o sistema que nós estamos inseridos hoje. Por que eu digo isso? Você imagina alguém chegar para você dizendo, olha, eu estou doente, eu estou muito mal. Aí você vai orar por ele, Senhor, faça a tua vontade na vida dele. Muitos que não entendem a palavra, eles vão voltar para casa brabo. Não são capazes de nem ficar até o final da oração. Mas eu fui lá para o pastor orar por mim e ele disse para Deus fazer a vontade dele. E aí, é ruim a vontade de Deus? A vontade de Deus, irmão, sempre será soberana. Sempre será melhor do que a minha e a sua vontade. Eu só estou vendo aqui em linha reta, mas Deus está vendo lá na curva, Deus está vendo lá na frente. Você está vendo hoje, terça-feira, Jesus está vendo o teu final de semana. Você, quem sabe, pode estar vendo hoje, este mês, este ano, este momento que está acontecendo, mas Deus já está vendo lá na frente. Quem sabe hoje é um dia de tristeza, de choro, de frustração, de angústia, mas Deus está vendo o dia da tua vitória. Então alegra o seu coração e diga, Senhor, faça a tua vontade. Você quer ver, irmão, um texto que eu acho tão interessante? Se eu não estou enganado, é Isaías 38. Deus fala com Isaías dizendo, Isaías vai lá e diz para o rei Ezequias que ele vai morrer e não vai viver. Lembra desse texto? Aí a Bíblia diz que o Isaías vai lá, é profeta de Deus. Olha, o Senhor mandou dizer que tu vai morrer e não vai viver. Aí o Ezequias virou-se para a parede, chorou ao Senhor, conversou com o Senhor.
E ele disse assim: Senhor, lembra que eu andei com fidelidade, com inteireza de coração na tua presença, fiz o que era reto. E aí Deus vai lá e diz assim: ô Isaías, eu estou vendo a oração dele lá, o texto diz que o Senhor viu a oração. Se Deus viu a oração e mandou dar vida, é porque ele pediu mais vida. E aí o Isaías vai lá: o Senhor mandou dizer que vai te dar mais 15 anos. E aí você diz: oh, que benção, que bom, bom. Mas você sabia que nesses 15 anos vai nascer um rapaz chamado Manassés? Para quem conhece a Bíblia, o pior rei que existiu na nação de Israel. Matou profeta, queimou a Bíblia, cortou a cabeça de gente, fez tanta coisa ruim, mas coisa terrível, que a sua morte é uma morte vergonhosa para um rei. Só fez coisa errada para entristecer o Senhor. E aí você sabe quem era Ezequias? Um homem temente a Deus. Um homem que andou com Deus, é conhecido por sua fidelidade a Deus, mesmo em dias difíceis. Deus foi com este homem. Aí eu começo a olhar para a Bíblia Sagrada e fico pensando assim: se Ezequias aceita a partida no dia que o Senhor mandou, será que o Manassés viria? Isso é só para você pensar e entender, irmãos, que a vontade de Deus seja soberana na sua vida. Pastor, mas a vontade de Deus tem feito com que eu tenha certas renúncias na minha vida, mas aceite a vontade de Deus. A vontade de Deus fez com que eu perdesse até alguns amigos que eu tinha, mas aceite a vontade de Deus. Se os amigos foram embora e Deus quer que eles sejam seus amigos, eles voltarão para você. Ah, mas por eu querer a vontade de Deus na minha vida, eu já perdi até uma namorada, vamos dizer assim, vai que Deus está falando com alguém aqui. Por causa da vontade de Deus, eu já tive até algumas percas materiais na minha vida, mas mais vale você obedecer à vontade de Deus do que você fazer a vontade de todo mundo e saber que o único que pode salvar a sua vida é o seu Deus. Este homem agora tocou naquilo que não era para tocar. Desrespeitou a ordenança do Senhor. E quando ele faz isso, ele fica leproso. E o final da sua vida foi essa: leproso, doente. Agora o que me chama a atenção, tocou naquilo que Deus disse: não é para você. Ficou leproso. A lepra na Bíblia simboliza pecado. Você lembra lá do Éden, o primeiro casal? Deus disse: olha, o paraíso está aí, ó. Pode correr, pode tomar banho naquela cachoeira. Tinha tudo isso no paraíso. Tem fruta para você comer, tenha tudo que você vê diante dos seus olhos é para você. Mas o nosso Deus sempre estabelece limites. Mas tem uma árvore que vocês não podem comer. Aí eu fico olhando que a Eva vai lá e toca exatamente aonde Deus disse que não era para tocar. E através daquela desobediência o pecado entrou no mundo. Através daquele momento o pecado contagiou o ser humano, que até então vivia longe do pecado, e são expulsos do paraíso. Aí eu entendo que quando Deus diz não é para tocar, não é para você, cabe a mim obedecer ou não obedecer. Agora, se eu obedecer, eu estou no centro da vontade de Deus. Se eu não obedecer, leproso, manchado pelo pecado. E aí você sabe muito bem, a Bíblia diz que pecado não entra no céu. Aí eu olho para este moço, voltando para o texto. Começou bem, caminhou muitos anos bem, na companhia de pessoas que lhe aproximavam de Deus. Parece que está dando tudo certo. Aqui cabe mais uma lição para a nossa vida, irmãos. Com quem nós andamos
e quem nós colocamos para fazer parte da nossa história. Eu sei que alguém pode dizer assim, mas pastor, então eu tenho que ser aquela pessoa que faz acepção, você pode, você não pode. Não, você deve conviver com as pessoas, ajudar quem você puder ajudar, estender a mão sem olhar a quem. Mas quando se trata de conviver com a tua intimidade, conviver com os teus sonhos, com os teus projetos, os teus sentimentos, cuidado com quem você compartilha a tua vida. Você deve lembrar de um homem que tinha um barco. Com a sua vida era levar pessoas de um lado para o outro. Só que ele não selecionava quem entrava no seu barco. A Bíblia vai dizer que um dia vem Deus disse para ele, vai para Nínive. E ele resolveu desobedecer ao Senhor e ir para Tarso. Eu imagino que eles nem se conheciam, mas ele não selecionava quem entrava na sua embarcação. Meu barco está aberto para todo mundo entrar. E um dia esse homem chamado Jonas entrou neste barco. A Bíblia diz que quando eles estão viajando ou navegando, como queira entender, a tempestade se levanta. O barco está para afundar. E aí começa, no momento da dificuldade, questionar. Por que isso? Por que aquilo? Será que a culpa é tua? Será que a culpa é dele? Será que a culpa é desse outro? E começam os questionamentos. Mas se ele seleciona antes quem está entrando, por que você está entrando neste barco? Por que você quer navegar junto comigo? Por que você quer viajar no meu barco? Por que você quer fazer parte da minha história? Mas no momento que o barco está no caos, está para afundar, aí ele começa a questionar. Por que veio isso? É castigo de Deus? Alguém está errado? Só depois que o barco está no meio da tempestade. E a Bíblia diz que se Jonas não confessa e não é lançado no mar, o barco ia a pique. Você está entendendo? O marinheiro, um capitão daquele navio, não tinha nada a ver com o problema do Jonas. Mas o problema é exatamente isso, eu abri a minha embarcação para entrar quem quiser. E muitas das vezes quem vai fazer parte da minha vida é alguém que está vivendo longe do propósito de Deus. É alguém que é fugitivo, que é desobediente. Pode ser um leproso. Pode ser alguém que está fazendo o que não é para fazer. Entrou no meu barco e aí se eu não buscar ao Senhor e tomar uma decisão rapidamente, aí você vai ver, tem barcos afundando. Deixa eu clarear para você. Tem casamentos afundando. Tem filhos afundando. Tem pessoas profissionalmente afundando. Porque muitas das vezes a gente abre o nosso coração para quem não devia ser aberto. A gente conta os nossos sentimentos para quem não pode nos ajudar. Eu vejo hoje em dia, eu não sou contra as redes sociais, eu tenho, acho que todas elas eu estou lá. Mas o meu intuito sempre foi falar de Jesus, abençoar e somar. Eu não gosto muito nem de pôr fotos particulares da gente de lugares. Por quê? Porque eu não quero que no meu barco seja exposto para qualquer um fazer parte dele. Eu entendo que eu estou no mundo para ser uma luz desse mundo e um sal da terra, como a gente falou, acho que na terça passada. Mas eu preciso entender que quem entra no meu barco, eu preciso selecionar. Vai viajar para o mesmo lugar que eu? Pensa do mesmo jeito do que eu? Serve o Deus que eu sirvo? Alguém pode dizer, pastor, isso aí parece ser uma coisa tão antiquada, pode até ser na visão de muitos, mas são conselhos da Bíblia, são conselhos de Deus, não é acepção de pessoas, não, mas é selecionar quem faz parte dos teus sonhos e da tua vida. Porque dependendo de quem entrar na tua vida, pode muitas das vezes também trazer sérias consequências. Este homem eu entendo que enquanto tinha alguém chamado Zacarias, temente a Deus, ele está servindo a Deus. Mas daqui a pouco chegou a fama, chegou o nome grande, chegou
o reconhecimento pelo bom trabalho que fez, porque ele fez um bom trabalho. E isso tudo fez com que este homem se atrapalhasse. Muitas das vezes o ser humano não está preparado, irmãos, para certos elogios, para certos lugares de destaque. Não estou dizendo que Deus não pode te levar, não entenda mal. Mas para que você chegue em lugares de patamar mais alto, Deus precisa te preparar para chegar lá. Tem que ser forjado. Não dá para sentar na cadeira de governador sem entender que existe cova, existe deserto, existe calabouços, existe traição, existe calúnia. E aí, é Deus moldando o homem para chegar aonde Deus quer que ele chegue. Agora, o que me chama a atenção para nós encerrar, eu não quero ir mais longe. Buscou a Deus, Deus o prosperou. A bênção chegou nas suas mãos, mas de repente, ele deixou a bênção ir embora. Ele deixou a bênção ir embora, porque desobedeceu o seu Deus. O segredo, meu irmão, quem sabe alguém pode ter vindo para esse culto e dizer, pastor, a minha vida, a minha história não tem sido legal. Tem tantas coisas que aconteceram. Mas você está vivo e você pode corrigir o final. Eu já falei isso há algum tempo atrás, você não pode mudar o seu passado. Mas Deus te dá graça para você mudar o teu futuro. O que passou, passou, não dá para voltar mais, eu sei disso. Mas você pode mudar o seu futuro. Deus te deu vida para isso e você pode. O segredo não é como a gente começou, mas é como a gente vai terminar. Até porque Jesus disse o seguinte, aquele que for até o fim, esse é que será salvo. Vamos aplicar no mundo espiritual. Pastor, mas eu servi ao Senhor por uns 10 anos. Mas no último você desistiu. Ah, mas eu fui um crente fervoroso e temente a Deus. Uma vida, foram 20, 30 anos. Mas o arrebatamento vai ser, vamos dizer, pode ser neste ano, pode ser nesse mês, pode ser nesse dia. Tudo nos mostra que o fim se aproxima. Aí neste ano você está fraco, desanimado, cansado, levando uma vida de qualquer jeito diante de Deus. Mas e aqueles 20 anos, aqueles 20 anos de boas obras, de trabalho, de dedicação, só vai valer a pena se você chegar no fim. Você pode ter sido o melhor crente, o melhor homem, a melhor mulher que já morou neste lugar ou nessa cidade, mas se você não chegar no fim, temente a Deus, obedecendo a Deus, tudo isso será perca. Não deixe a bênção escapar das suas mãos. Faça como Jacó, segure. Não vou dizer para você segurar o anjo, mas segure a bênção de Deus, tema o Senhor. Obedeça ao Senhor, ande com Deus, porque o fim, com certeza, para quem anda com Deus, vai valer a pena. Pastor, tem Bíblia para